Apostólico Preciosa Semente e estamos aqui no nosso canal Marcos Church. Olá, crianças, eu sou a Tia. Oi, Tia Amanda! Olá, Tia Amanda! E o nosso ministério infantil é Marcos Kids! E a gente está aqui hoje, crianças, para apresentar uma nova série que a gente fez para vocês. E o nome é Caminhando com Jesus. Sejam bem-vindos! Crianças, a gente separou essa série para mostrar para vocês por que Deus precisou mandar Jesus. Porque Deus enviou Jesus. Exatamente. E hoje a gente vai fazer uma linha do tempo de tudo que aconteceu antes da chegada do nosso Deus. Vamos lá? Caminhando até Jesus! No início, nada existia. Deus criou os céus, a terra, e com uma palavra ele disse que haja luz, e a luz se fez. Ele criou os céus, o mar, a natureza e todos os animais que existem, e por último criou a humanidade. Adão e Eva foram os primeiros a serem criados e viviam com Deus num lugar chamado Jardim do Éden. A criação de Deus era perfeita e eles viviam juntos, pertinhos do Senhor. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso, e isso deixou o coração do Senhor muito triste. Naquele momento, o pecado havia entrado no mundo, e esse pecado nos separou de Deus. Então, o Senhor teve um plano para nos resgatar. Ele pediu para que nós sacrificássemos um cordeiro, porque um sangue inocente poderia limpar o nosso coração daquele mal, de todo aquele pecado. E assim fizemos. Adão e Eva tiveram vários descendentes, muitos filhos e filhas, mas a humanidade continuou pecando. Cresceu muito, mas continuou pecando. E o Senhor continuou muito triste. Então ele resolveu chamar o seu servo fiel, Noé. Pediu para que Noé construísse uma arca e colocasse um casal de cada animal dentro da arca. Então Deus enviou um grande dilúvio que encheu toda a terra, e somente Noé e os animais da arca ficaram vivos. O Senhor ficou triste por destruir a humanidade e prometeu que jamais faria isso. E como prova da aliança, ele enviou um arco-íris. O povo continuou pecando, mas o Senhor resgatou um servo chamado Abraão para dele gerar toda a sua descendência. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó se torna Israel, o nome que Deus escolheu para ele para ser o nome da sua nação. Jacó gera um filho chamado José, que mesmo vendido como escravo, foi reconhecido pelos dons que Deus deu e virou governador de todo o Egito. E ajudou o seu povo, trazendo o povo para o Egito, mas depois de muito tempo esqueceram dos bens que José fez e escravizaram o povo de Deus por 400 anos, porque o povo havia se esquecido de Deus. Mas quando eles voltaram a orar ao Senhor, o Senhor ouviu e levantou Moisés para resgatar o seu povo. Moisés avisou a Faraó, que era o rei do Egito naquela época, que enviaria muitas pragas se ele não libertasse o seu povo. Então ele decidiu libertar, mas logo depois se arrependeu e foi atrás do povo de Deus. Só que quando eles chegaram de frente para o Mar Vermelho, quando achavam que não tinha saído, o Senhor abriu o mar e o povo de Deus passou e ficou livre. Então o povo começou a caminhar pelo deserto até chegar na terra que o Senhor prometeu. Moisés recebeu do Senhor a missão de dividir as tribos de Israel, cada uma com o nome dos filhos de Jacó. E assim se formaram as 12 tribos de Israel, o povo do Senhor Deus. E para que o povo fosse orientado e não pecasse mais, Deus enviou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E assim o povo caminhou pelo deserto até a terra prometida por 40 anos. Que caminhada longa, né, gente? Mas valeu a pena. Durante esse tempo, Deus pediu para que eles fizessem um templo para ele, para adorá-lo. Eles fizeram o templo e lá eles entregavam as suas ofertas, dízimos e os sacrifícios para a remissão dos pecados. O templo era chamado de tabernáculo e dentro dele havia a tenda do encontro, o Santo dos Santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde o Espírito de Deus vivia, e somente o sacerdote poderia entrar naquele lugar e consultar a Deus para falar com o povo. O povo cruzou o deserto levando o tabernáculo e a Arca da Aliança até chegarem à Terra Prometida. Moisés já havia morrido, então Deus chamou Josué, seu servo guerreiro,
para lutar contra os inimigos que estavam na terra que o Senhor havia separado para o povo de Israel, e eles enfrentaram os inimigos, derrubaram a muralha de Jericó e conquistaram a terra prometida. Glória a Deus, a promessa do Senhor havia se cumprido. Vocês viram como Deus sempre tem um plano para nos resgatar? Porque Ele nos ama muito. Agora a gente vai ver se vocês aprenderam mesmo, hein? Preparados? Hora do quiz! Primeira pergunta, crianças. Qual o nome do jardim onde morava o primeiro casal, Adão e Eva? A. Jardim Encantado. B. Jardim do Éden. C. Jardim Secreto. Tempo! Acertou quem falou Jardim do Éden! Segunda pergunta, crianças. Qual foi o símbolo da aliança de Deus com o homem que Deus mostrou para Noé depois do dilúvio? Tempo! Acertou quem falou arco-íris! Terceira pergunta, crianças. O nome de Jacó, Deus mudou para... Opção A, Ismael. Opção B, Abraão. Opção C, Israel. Tempo! Acertou quem falou Israel! Quarta e última pergunta, crianças. Quem foi aquele que o Senhor escolheu para libertar o seu povo da escravidão no Egito? Opção A, José. Opção B, Moisés. Opção C, Faraó. Tempo! Acertou quem falou Moisés! E aí, crianças, vocês gostaram? Semana que vem tem mais!